Agora vamos tirar partido do sistema de prefabs para criar um mecanismo que vai instanciar inimigos aqui no nosso jogo, mais NPCs no nosso jogo. Portanto, no último vídeo nós tínhamos criado prefabs do nosso NPC e só temos um no mundo. Então, o que nós provavelmente vamos querer é ir instanciando mais NPCs para, sei lá, criar inimigos que vão aparecendo, que nós depois podemos até colocar uma casa e eles estão a ser dentro da casa ou qualquer coisa assim do género. Portanto, vamos implementar um mecanismo de spawnar inimigos, digamos assim. Vamos começar por criar um objeto vazio, que vai ser o ponto onde eles vão ser spawnados. Vou-lhe colocar aqui uma etiqueta para ser mais fácil encontrar o objeto e vou colocá-lo aqui assim para cima, para o meu mundo. Às vezes eu ando aqui assim com estas setinhas à procura e a colocar os objetos, mas há uma maneira muito mais simples de o fazer. Eu esqueço-me. Vocês podem pegar num dos vossos objetos, por exemplo aqui na casa, e podem copiar a transform e depois podem aplicar fazendo o paste component values. Pronto, e assim já sabem onde é que ela está exatamente. Portanto, podem fazer isto de maneira a ser mais fácil para posicionarmos os nossos objetos, podemos copiar a transform de um para os outros. Portanto, eu vou colocar o ponto spawn, por exemplo, aqui. Eu vou-lhe chamar aqui spawn npc. E vou então adicionar aqui um script que nós vamos fazer, que vai ser o npc spawner. Eu acho que ali em cima troquei o N pelo W. Aqui. Ok. Vamos então fazer o nosso código. Portanto, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de definir um intervalo, ou seja, de quanto em quanto tempo é que eu vou spawnar os inimigos. Isto pode ser definido depois para outro nível ser mais difícil, eu ponho um intervalo mais pequeno, por exemplo. Neste caso eu vou pôr, por exemplo, 5 em 5 segundos. Depois preciso do modelo do objeto que vou spawnar, portanto o modelo do inimigo. Aqui vocês, se quiserem, podem até ter vários modelos dentro de um vetor, por exemplo, de objetos, e depois irem fazendo o random para irem spawnando entre eles. Mas para já vamos fazer só com um. A seguir, preciso de quê? Vou precisar de definir no máximo quantos é que eu quero ter ativos. Max NPCs ativos. Portanto, eu vou estar a contar quantos existem e vou só spawnar se forem menos do que o número máximo que eu tiver ali. Vou definir como 5, mas depois podemos alterar sempre. E vou ter aqui uma propriedade que não é visível, que é o tempo em que eu vou spawnar o próximo. Portanto, o próximo spawn. Eu vou aqui na função start, vou pôr como o próximo spawn igual ao intervalo. Portanto, para começar com o intervalo que eu defini lá em cima. Portanto, aquele ali. E aqui no update vou tirando o tempo que passou com o delta time, e se o next spawn já for menor ou igual a 0, vou então spawnar o próximo e depois vou outra vez definir o intervalo. Portanto, vou outra vez colocar como intervalo. Mas como eu não vou querer que o intervalo seja exatamente o mesmo, eu aqui vou adicionar um random. Vou fazer random range e vou fazer um sortear, por exemplo, entre 0 e 10. Ou seja, vai ser um valor que vai ser sorteado somado àquele 5 que eu já ali tenho, se eu não alterar. Portanto, para não ser exatamente sempre o mesmo tempo de spawnar sempre exatamente com o mesmo tempo. Se vocês quiserem exatamente o mesmo tempo, não ponham esta parte, como é óbvio. Então vou spawnar inimigos, mas só vou spawnar se o número de inimigos que existem atualmente no mundo for menor do que este aqui. Então vou fazer aqui um if, em que eu vou contar quantos existem no mundo. Para isso eu vou usar uma função que é find game objects of type, é a versão plural, objects of type,
E eu agora vou pôr aqui um componente que eu sei que só os NPCs é que têm, que é para contar quantos objetos tem esse componente no mundo. Portanto, eu sei que só os NPCs é que têm o mover NPC, e assim eu sei que estou a contar quantos. É mover NPC ou é move NPC? Já agora, deixem-me só confirmar. É move. E eu assim vou contar exatamente quantos objetos tem. Portanto, esta função aqui devolve um vetor. Eu não vou precisar do vetor, então o que eu vou precisar é só da propriedade length. Portanto, se for maior ou igual do que o max NPCs, eu não preciso de spawnar mais nenhum, portanto faço aqui o return. Aliás, eu vou fazer isto de outra maneira. Eu vou trocar a ordem destas linhas, porque assim vai passar outra vez, vai pôr outra vez o intervalo a contar e só conta outra vez a próxima vez em que esgotar esse intervalo. Assim evitamos estar sempre em todas as frames a executar esta função, porque esta função computacionalmente é um bocadinho pesada. Nós podíamos, se quiséssemos otimizar o nosso jogo, ter uma lista e ir colocando os NPCs conforme forem spawnados nessa lista e assim já evitávamos usar esta função, porque só tínhamos que contar quantos elementos estão na lista. Mas para não complicar muito o código, eu vou deixar assim. Agora, precisamos da posição onde vamos spawnar o nosso NPC. Eu vou usar como base para a posição de spawnar o ponto onde coloquei o objeto vazio, mas como eu também não quero que eles fiquem exatamente todos no mesmo lugar, eu vou também fazer aqui um random. Portanto, vector 3 posição vai ser igual a new vector 3. E agora eu tenho que indicar o x, o y e o z. O x vai ser então a transform position.x mais, e aqui vou outra vez usar o random range para sortear um valor mínimo e máximo, por exemplo, entre menos 2 e 2. Portanto, isto quer dizer que vai estar entre menos 2 metros para a esquerda e mais 2 metros para a direita. Depois o y é exatamente o position.y, portanto eu aqui não vou fazer nenhum random porque eu não quero que eles apareçam para cima ou para baixo. O z é exatamente o mesmo código do x, só muda para z. Portanto ali passa a ser z. Pronto, e tenho então a posição onde vou spawnar o meu NPC. Então já posso usar o instantiate do modelo da posição e vou colocar o quaternion identity, portanto que eu não quero que ele apareçam rodados de nenhuma forma e feitio. Vai faltar aqui uma coisa, vocês já vão ver o que é, mas podemos testar o nosso código. Portanto, agora tenho que colocar aqui o prefab do NPC e vamos executar. Vai faltar uma coisa que é definir os pontos para eles se mexerem. Portanto, neste momento eles vão aparecer, mas não se vão mexer porque eles não têm os pontos preenchidos. Se vocês repararem, eles aparecem, mas não se mexem. Está ali parado e não se mexe. Portanto, e já apareceu lá ao outro lado e também não se mexe. Portanto, a razão disto acontecer é simples, é que o prefab não tem preenchido estes pontos. Eu só ia poder ter preenchido estes pontos se os pontos também fossem prefabs. E como eles não são, eles não estão preenchidos. Então o que nós vamos fazer é preenchê-los por código. Portanto, vamos voltar ao nosso código e vamos criar aqui mais uma referência para preenchermos com os pontos. Portanto, aqui vai ser o vetor de transforms que vão ser os pontos que nós queremos que eles percorram. E aqui embaixo, depois de nós instanciarmos o objeto, o que nós vamos fazer é preencher os pontos daquele objeto. Portanto, vamos fazer objeto, ponto. E agora aqui nós temos que ir usar o getComponent para ir ao script que move o NPC, porque é lá que temos o vetor dos pontos. E como este vetor dos pontos está public, vocês bem se lembram, nós já colocámos isto aqui como public de propósito. Portanto, eu assim já posso preencher com os pontos que tiverem aqui e atribuir ao NPC esses pontos. Só para ter a certeza, eu vou pô-lo em modo de patrulha também. Portanto, vou aqui ao getComponent, porque eu já não me lembro se ele estava em modo de patrulha nem se não, então para termos a certeza, eu vou pôr o estado dele em patrulha. Pronto.
E assim já devemos ter os Game Objects a serem instanciados, os NPCs a serem instanciados, melhor dizendo, e iniciarem a patrulha para aqueles pontos que estão definidos. É óbvio que eles vão todos seguir o mesmo caminho, vão todos... aparentemente não, está aqui ainda a dar um erro. Desculpem lá, vamos lá ver o que é que está aqui. Ele está-se a queixar ali do... eu devia ter feito outra coisa. Esperem, vou pôr em pausa quando der o erro. Vou pôr em pausa e vamos analisar como é que está o prefab. Ok, parou. Vamos clicar aqui e vamos ver o que é que aconteceu. Está com 0 pontos. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar no nosso código. NPC que não tem o vida. Está aqui o vida. Mas de onde é que vem este erro? Ok. Deixem-me só ver aqui se ele tem o vida ou não. Está cá o vida. O NPC tem o vida. Tem o vida, tem o tira-vida. Porque é que ele não está a ficar? Eu preenchi com o NPC V1. Esqueçam. Os pontos não têm aqui. O spawner é que ainda não tem os pontos. Ai. Preencher os pontos aqui. 3 e o 4. Pronto, acho que ele já foi instanciado e já está a patrulhar. Não, está ali. E vai patrulhar, mas ele continua a dizer que o clone não tem o componente de vida. Vamos fazer aqui uma pausa e vamos aqui procurar onde é que está o clone. Tem cá o componente de vida. Porque é que ele diz que não tem componente de vida? Aqui qualquer coisa que está mal no nosso código. Vamos outra vez aqui olhar para o nosso código. Esta mensagem vem daqui. Então, falta aqui um if. If vida igual a nulo. Portanto, se está nulo é que vai ter uma mensagem. Deve ter ficado este bug de um vídeo em que nós lhe colocamos aqui o vida. Pronto, já lá apareceu e já não temos nenhuma mensagem. Já agora eu vou... Quando vocês clicam aqui 2 vezes na mensagem, ele mostra-vos onde é que ela vem. Portanto, eu vou pôr isto em comentário, que não vale a pena estar sempre a dizer patrulhar. E esta mensagem vem do cubo em que estava aquele script de teste, que eu também vou apagá-lo. Portanto, vocês podem encontrar os objetos que têm determinados scripts fazendo assim. Portanto, botão direito, Find Reference in Scene. Ele aqui mostra-me que é este cubo e este Game Object. Portanto, como eu não os preciso deles, eu vou... Isto foram aquelas experiências que nós fizemos inicialmente, eu vou apagá-los. Este já foi. E o outro cubo, acho que é este aqui. Não. Vamos pesquisar outra vez. Find Reference. É este. Eu vou apagar também. Pronto, assim já não devemos ter nenhuma mensagem. E temos o spawn a funcionar.